Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Assim está escrito: Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vemos aqui uma afirmação da palavra de Deus, dizendo que de todas as palavras que Deus tinha falado com respeito à casa de Israel, nenhuma daquelas palavras de Deus falhou. Todas elas tiveram o seu cumprimento, dentro do propósito, do modo e do tempo estabelecido pelo próprio Deus. Então vamos refletir sobre a palavra de Deus não falha. Ela não tem esta condição de prometer alguma coisa e depois não se cumprir. A palavra de Deus, nós encontramos que é fiel e verdadeira. Ela própria se testifica dizendo como fiel e verdadeira. Foi assim que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Por que ela é digna de aceitação? Porque há na palavra de Deus a veracidade. Ela não tem algo que falhe, que decepcione, que se perca no meio do caminho. Não. Por isso que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Palavra poderosa, palavra permanente, palavra eterna, palavra que se cumpre conforme dissemos. Então, observamos dentro deste ponto, Deus é diferente do homem. Por quê? Porque os homens, com a sua palavra, eles dizem uma coisa pela manhã e à tarde já contradiz o que disseram, ou prometem alguma coisa e depois não cumprem. E então não tem veracidade, não há verdade, não há lealdade, não há compromisso e não há respeito com as pessoas pelas quais eles proferiram a sua palavra. No entanto, Deus é diferente do homem. Por isso, a Escritura afirma que palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. As palavras de Deus são boas. O profeta disse: boa é a palavra que o Senhor falou. Então nós vamos ler em Números, no capítulo 23 e 19, que a palavra de Deus realmente é diferente da palavra dos homens. Observe o que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, Moisés, usado por Deus, deixou gravado que Deus não é o homem, Deus não é como o homem, Deus é diferente. O homem fala, não cumpre e não sustenta a sua palavra. Deus fala, sustenta e cumpre a sua palavra. Então, isto acrescenta credibilidade, aceitação da palavra de Deus, a única que é infalível, não muda, não falha, não deixa de cumprir. Ela se cumprirá. O próprio Jesus, uma certa ocasião, disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Querendo dizer que as palavras terão o seu cumprimento. Então, Deus é diferente do homem. Deus fala e cumpre. O homem fala e não cumpre.
Veja o que ele disse a Jeremias no capítulo 1 e o versículo 12 do profeta. Está escrito assim, versículo 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O próprio Deus afirmando que ele vela, ele zela, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E o profeta Isaías, no capítulo 55 e o versículo 11, deixou registrado assim, assim será, palavra de Deus, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, uma vez que o Senhor Deus deu a palavra, ele vai cumprir. Essa palavra não vai voltar atrás vazia, sem cumprir aquilo que a ela foi determinado pelo Senhor. Então, o que está escrito é, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando voltamos lá a Josué, no capítulo 21 e o versículo 45, que fica evidenciado dentro desses textos que já lemos, de que a palavra do Senhor é digna de aceitação. É uma palavra fiel e verdadeira. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, esta palavra de Deus, ela se cumpre. E quando nós atentamos para o que está no Salmo 119 e o verso 133, está escrito assim, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. O salmista sabia o valor da palavra de Deus, e então ele pediu a Deus, ordena os meus passos na tua palavra. Quando os nossos passos estão firmados na palavra de Deus, o salmista disse, não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus permanece, a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se realiza. Então, olhamos que todas as boas palavras que Deus falou acerca de Israel, Josué traz a lembrança que nenhuma daquelas boas palavras falharam. E olha que foram muitas as palavras de Deus, mas nenhuma delas se perdeu, nenhuma delas ficou sem cumprir o que foi estabelecido. Toda a palavra de Deus teve o seu cumprimento final, até cumprir o que Deus tinha estabelecido. Olhando agora para cada um de nós, se para com Israel aconteceu assim, se para com o salmista, para com Josué, Jeremias, Isaías e tantos outros, a palavra de Deus cumpriu-se infalivelmente, para nós não é diferente, porque Deus, diz a palavra, ele permanece o mesmo. Ele é imutável, ele não muda. Em Deus não há mudança, não há sombra de variação. Se em Deus não há esta mudança, também na sua palavra não há. Então a palavra de Deus permanece a mesma. E assim como
as boas palavras que Deus deu ao povo de Israel, é esta mesma palavra que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, que nos dirige, que nos corrige, que nos exorta, que nos encoraja. Então, é esta mesma palavra que terá o seu fiel cumprimento na nossa vida. A palavra de Deus não falha, não falhará, jamais. Ela se cumprirá. Então, não será diferente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus a nosso respeito também não falhará. Então veja como é necessário nós atentarmos para estes exemplos que a própria Escritura deixa registrado para cada um de nós, para que tenhamos a segurança no que diz respeito à palavra de Deus, diferente da palavra dos homens. Nós não podemos equiparar a palavra de Deus com a palavra do homem. A palavra de Deus está muito acima e a do homem muito abaixo. E mesmo assim, Deus vela por sua palavra. Ele próprio disse: porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E podemos dizer, as palavras do Senhor são mais altas e profundas, fiéis e verdadeiras do que as palavras dos homens. E, portanto, isso nos leva a confiar em Deus, a crer em Deus, a estar atento para ouvir o que o Senhor Deus há de falar para cada um de nós. E quando recebermos as palavras de Deus, ficarmos na plena expectativa de que elas terão o seu fiel cumprimento. Deus é aquele, é o único que cumpre a sua palavra. Então, o que foi dito por Josué à casa de Israel é que de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, nenhuma delas falhou. Ninguém pôde chegar lá e dizer: mas Deus prometeu e não cumpriu. Não. Todos eles têm o veredito: Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus falou, Deus cumpriu. Deus disse, Deus cumpriu. E assim, dentro dos textos que lemos, isto ficou confirmado, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que quando ele falou com Jeremias, ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando de Isaías, ele disse: a minha palavra não voltará vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. E o salmista diz: ordena os meus pés na tua palavra, para que a iniquidade não se apodere de mim. Então, com isto, nós podemos ter toda a convicção da fidelidade, credibilidade e veracidade da palavra de Deus. Esta é a palavra que ele deixou para mim, para você, para cada um de nós, para que possamos seguir dentro do que está na palavra de Deus, porque as palavras do Senhor não falham, não falharam no passado, não falham no presente e não falharão no futuro. Elas sempre hão de se cumprir dentro do plano e do propósito de Deus e ao modo de Deus. A mim e a você compete, quando recebermos uma palavra de Deus, assentá-la no nosso coração e ficarmos na esperança e expectativa do seu cumprimento, porque ela se cumprirá na nossa vida. Palavra de Deus não volta atrás. Palavra de Deus não engana.
palavra de Deus se confirma na nossa vida. Então veja que felicidade para mim, para você, estarmos sendo alimentados com as palavras de Deus que não falham, que se realizam, que se cumprem na nossa vida. Pensa sobre isto, reflita. Por que dá ouvido a palavras de homens, a palavras da terra, que são falíveis, são limitadas? É melhor nos apegarmos à palavra de Deus, porque é a única que não falha. E se nós estivermos assegurados na palavra de Deus, nós também seguiremos adiante, sendo beneficiados com a palavra do Senhor, que não falha. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.